Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Irmãos, antes de Deus, eu não errei. chamar aqui o pastor para ministrar, eu queria levantar um clamor. Os irmãos, alguns têm acompanhado aí, o nosso pastor Marcos Noé está ausente, que está cuidando do pai dele lá em Pernambuco, no Recife. Na verdade, foi transferido. E queremos levantar um clamor pela vida do seu Noé. Amém? Que seja mesmo aí um tempo de nós continuarmos. Eu creio que os irmãos têm aí colocado o coração em encargo de orar pela vida dele, mas que nós possamos levantar esse clamor aí como igreja. Eu creio que o Senhor vai estar alcançando, para que o Senhor possa fortalecer também nosso pastor Marcos Noé, em nome do Senhor Jesus, toda a família. Amém, irmãos? Então erga sua voz. Pai de amor, nós colocamos, Senhor, a vida do Senhor Noé diante do Senhor e declaramos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar na vida dele, e nós declaramos uma palavra de vida, de cura, de grande poder, restauração de saúde sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Queremos, Senhor, declarar que o Senhor vai estar retirando este coágulo, em nome do Senhor Jesus, e declarar o Espírito Santo de Deus, que Isaías 53 sobre a vida dele, que o Senhor levou consigo todas as nossas dores e enfermidade. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a vida do Senhor sobre o seu Noé agora, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, a vida do pastor Marcos Noé diante do Senhor e declaramos o fortalecimento, Senhor, para toda a família. Oh, Espírito Santo de Deus, com a tua mão poderosa, o teu poder alcança toda a família. Por isso, Pai, nós cremos e veremos o teu milagre, nós cremos e veremos o teu agir, nós cremos e veremos a tua mão poderosa restaurando, em nome poderoso de Jesus. E desde já nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo, e nós vamos testemunhar em nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Eu creio, irmãos, que em nome do Senhor Jesus, a mão poderosa do Senhor está sobre ele, fortalecendo e restaurando em nome de Jesus. Amém? Então, como o pastor, o Marcos Noé não está, nem o pastor Marcos Gomes também está ausente, Hoje quem vai ministrar para nós é o pastor Giovanni. Aleluia! Olha aí, ó. Agora vai, hein? Amém. Bom dia, tudo bem? Um privilégio estar aqui com vocês. Sempre é bom, amém? Quero pedir para vocês sentarem. Nós vamos ter um momento aqui de compartilhar e vamos orar já já, amém? Mas antes disso, parece que tem um testemunho que já está aqui pronto. Quero chamar aqui uma família amada, o Laura, a Jéssica. Eles vão contar um testemunho. Aleluia. O Fábio perguntou aqui quem ainda não foi para o encontro. Olha o que pode acontecer no encontro. Bom dia, igreja. Hoje a gente vai testemunhar a cura desse príncipe. Ele vinha se reclamando de dores no corpo, a respiração meio ofegante, mesmo sem brincar, sem cair, sem nada. Então a gente ficou preocupado e a gente foi fazer uns exames e tudo, e foi diagnosticado que ele tinha uma doencinha nos ossos. Ele tem 6 anos e foi diagnosticado que ele tinha a idade óssea de uma criança de 1 ano e 6 meses. Tanto isso quanto a densidade, e isso comprimia os órgãozinhos dele e dificultava a respiração. Então a minha célula do Taboão, a gente entrou num tempo de oração muito forte, jejum. Isso foi um pouco antes do último encontro. E eu estava lá servindo na cozinha. Teve certo momento que um amigo meu, Will, que serve lá há muito tempo, muitos da igreja aqui conhecem ele me chamou para ir lá fora, onde a equipe da capela estava orando pelos encontristas, coisa que a gente não pode fazer, tem a hora da pausa. E nessa hora ele me chamou, a gente ficou meio que de canto, e teve um certo momento que a Claudinha puxou nós dois, falou que a gente precisava de oração, e eu fui direto de frente para o meu líder, o Fernando. A gente trocou umas palavras, ele orou por mim, pelo meu filho, e ele teve a revelação de que Deus tinha falado para ele que ele estava curado. E eu criei tanto naquela oração que ele fez. Foi um momento assim muito puro. E teve um momento que a Vera, esposa do Luiz, ficou já de canto ali esperando, pra me dar um abraço. Só que ela não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida, na vida do meu filho, E esse abraço
eu senti realmente Deus ali falando: filho, está consumado, o seu filho está curado, pode ficar tranquilo. Eu senti Deus no abraço dela. Foi um abraço tão puro, tão amoroso. E ali eu vi que realmente Deus tinha curado tanto meu filho quanto minha família. Meu casamento, né? A gente se casou ontem. E trazendo pra gente, isso mostra o quão importante é nós estarmos envolvidos no evento da igreja, né? Porque eu tinha certeza que Deus ia trazer essa cura pro meu filho. Mas de estar lá e ter vivido isso, presenciado isso, esse abraço da Vera, a oração do meu líder, isso é gratificante e mostra que a glória é para Ele. E eu quero agradecer muito minha célula, meu líder, meu discipulador Fábio, que são pessoas que estão na nossa vida, nos direcionando, são um canal de Deus em nós. Muito obrigado. Bom dia. Eu não poderia deixar de falar do exame. Uma semana depois do encontro, eu pedi a confirmação para Deus. Cheguei na minha célula, apresentei de novo o caso do meu filho e falei: gente, eu preciso da confirmação, porque não é só eu que tenho que crer. Eu creio que quem está ao meu lado, quem está lutando comigo, também tem que crer. E graças a Deus a nossa célula orou, confirmando. Na sexta-feira eu fui levar ele no médico. Lá sempre tem o prontuário, né? E ele foi fazer as mesmas coisas, medir, fazer isso e aquilo. E ele falou: tá errado, tem alguma coisa errada, esses exames tá errado. Eu comecei a querer chorar. Porque naquele momento Deus ele me deu a confirmação de que meu filho estava curado. Ele pediu exames de novo e eu falei: não, vou fazer porque eu sei que meu filho está curado. Por mais 10 dias a gente teve que voltar, não levei os exames. O Antônio ele já cresceu 3 centímetros em uma semana. E esse é o poder de Deus. E a gente estava em casa. Por isso que eu ficava muito chateada. Eu tenho que ficar em casa, eu quero estar lá. Só que Deus ele me mostrou que eu preciso ser a mulher simples, que vai direcionar meus filhos para Deus. Eu preciso estar em casa cuidando dos meus filhos, para que o meu varão ele vai na guerra com a gente, na nossa frente, nos protegendo. E é isso que eu quero falar para as mulheres também. Confie em Deus e coloque os seus maridos também na frente para lutar. Porque é isso que Deus quer de nós. Que nós cuidemos da nossa família. Porque hoje a gente está aqui, casados. Nosso filho está curado. E hoje a minha filha, na hora que entrou, chorou para ir para a salinha. Nunca tinha acontecido isso. Então Deus ele é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Muito obrigada. Aleluia! Irmãos, célula é vida. Então é um lugar onde jorra a fonte, como nós cantamos aqui. Então nós temos aqui a palavra, mas no dia a dia isso vai sendo vivido. E aí tem as dificuldades, mas também tem as alegrias, e junto nós vamos cumprindo o propósito de Deus, amém? Então talvez você está aqui nos visitando e fala: o que é célula? Procura a nossa equipe no final do culto, que você vai ter uma célula próxima de você, amém? Vamos orar para dar continuidade? Pai querido, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui essa manhã. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos pela vida dos nossos pastores, Marcos Noé, pastora Patrícia. Nós abençoamos eles, Pai, com a Tua presença, que o Senhor fortaleça eles cada dia mais. Como o Fábio orou aqui, nós cremos no milagre. Nós queremos colocar esse momento do nosso culto diante de Ti. Que o Senhor possa ministrar em cada coração. O Senhor conhece cada pessoa aqui. E que o Senhor possa achar lugar. Eu quero declarar que nossos corações são terras boas para a Sua palavra frutificar. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, glória a Deus. Hoje é dia de ceia, né? E ontem nós tivemos nosso batismo, foi uma grande festa aqui, muita alegria, amém? Meu Deus! Ontem eu só vi as feijoadas, os almoços depois, porque tem que celebrar mesmo, é um dia de festa ontem poderoso, amém?
E nós como igreja, nós estamos vivendo um tempo novo. E para viver esse tempo novo, existem desafios novos. Existe um cenário novo. Nós tivemos semana passada nossa festa da colheita, que foi incrível, aonde teve um documentário poderoso, que muitos ficaram impactados com aquilo que conta um pouco da história da igreja. Se você não assistiu, você pode assistir lá no YouTube, já subiram lá, certamente vai marcar a sua vida. Mas ali mostra alguns acontecimentos que nos trouxe até aqui. Mas daqui para frente, Deus ele quer continuar fazendo algo novo. E para isso ele vai usar eu e você. E nesse tempo que nós mudamos, inclusive de local, existem novos desafios que nós vamos ter que vencer. Só que nós juntos somos mais fortes. Um ajudando o outro. E para isso, às vezes, é um alargar de Deus na nossa vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Lá em 2 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Aleluia! Então, para nós vivermos o novo de Deus, de fato, nós precisamos de uma nova estrutura. Então, esse é um tempo que Deus ele vai mexer nas nossas estruturas. Na verdade, eu posso afirmar que Ele já está mexendo. Muitas coisas na sua vida estão mudando. Mas muitas vezes nós queremos ter o controle de tudo. Hoje o ser humano, quanto mais ele estuda, que não é ruim estudar, mas às vezes ele estuda com ele no centro, para que ele tenha o governo. Mas na verdade quem é o centro é Deus. E Ele nos conduz. Então lá em Mateus 9,16 diz assim: ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha. Porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se a maior ruptura. Ninguém se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna o vinho e os odres estragam. Mas se deita vinho em odres novos. Assim ambos se conservam. Então esse tempo que Deus está nos transportando, inclusive de local, é um tempo que a nossa estrutura ela está sendo transformada. E isso fala de uma mentalidade. Mentalidade para viver o novo do Senhor. Então o Senhor, Ele não nos chama para ter uma vida de remendos. Aqui tem um carpete, ontem os irmãos estavam varrendo, estavam falando, a gente precisa ter mesmo de um aspirador. Porque os irmãos estavam empolgados para fazer algo bem limpo. Mas quantas vezes alguns querem colocar as coisas mal resolvidas debaixo do tapete? Para resolver mais rápido, teoricamente mais fácil, mas o problema está ali. E Deus ele nos chama a resolver, a ter uma vida de transformação. E como que essa vida ela se torna mais fácil? Lá em 2 Coríntios 3,18 isso nos ensina, porque diz assim: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quando nós fazemos o que nós fazemos hoje, um tempo de adoração, de louvor, de se entregar ao Senhor, você está na célula, você está orando, você está se desenvolvendo, você está crescendo espiritualmente, isso está fazendo você se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. Então quanto mais nós contemplamos Ele, mais nós parecemos com Ele. Então o odre, ele fala do recipiente, da estrutura que vai receber a presença de Deus. No nosso caso, nós somos a casa do Senhor. Nós já recebemos Ele. Então aqui fala de uma mentalidade. Porque nós podemos estar num tempo novo que Deus permitiu, inclusive num local novo que Deus permitiu, mas com a mentalidade velha. Já viu quando a pessoa casa, mas ela quer viver como solteiro? Isso acontece um pouco mais com as mulheres, não é com os homens, não. Tô brincando, né? Claro. Mas por que isso acontece? Porque mudou o tempo, mas não mudou a mentalidade. E aí fica fora, as coisas ficam desconectadas. E Deus, para esse tempo, Ele tem um vinho novo para nós. Ele tem conquistas novas, Ele tem sonhos novos para nós. Talvez gigantes podem aparecer, mas certamente eles vão cair. E para isso você precisa se permitir ser conduzível pelo Senhor.
Então, às vezes, nós, como ainda estamos no mundo, mas não somos dele, nossa mentalidade muitas vezes fica impregnada em coisas daqui. Mas lá em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que ele tem para nós. Mas para isso nós precisamos renovar nossa mente em cada ciclo que nós estamos vivendo. Então o odre novo fala de constância. Então quando Deus ele quer derramar o vinho novo, ele prepara. Então esses dias nós temos sonhado, temos acreditado, e a unção nova chegou. Só que está falando o quê? Se o odre for o antigo, a unção fresca, ela vai se perder. Então todo tempo de transição é tempo de guerra mesmo. Não é um tempo fácil. E nós que estamos há algum tempo mais, nós vemos que algumas pessoas elas ficam presas no passado. E por conta disso, não desfruta dessa unção nova que o Senhor te chamou. Quer te falar, há uma unção nova. Há conquistas novas, há uma autoridade nova que o Senhor está derramando sobre nós como igreja. Para que você possa conquistar e ir além. Então o Espírito Santo, ele que conduz, não é nós. E aí você precisa ser conduzível, como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é conduzido pelo Espírito. E todo aquele que é nascido de novo, ele é conduzido pelo Espírito. Então o vinho novo, ele fala o quê? De alegria, do despertar. Vinho novo no casamento fala o quê? Talvez você chegou aqui com o seu casamento meio catimbando. O vinho novo vai descer aí, a alegria vai vir sobre você. Você vai olhar para o seu cônjuge e vai falar, meu Deus, algo novo despertou. E vice-versa. Talvez o vinho novo que você está precisando é para servir a Deus. Giovanni, quando eu comecei eu tinha uma intensidade. Mas agora eu só estou cumprindo o protocolo. Vou porque eu sei que tem que estar. Sei que às vezes o mundo é pior, mas aquela alegria não te consome mais. Você não tem sede para ter uma experiência poderosa, para mergulhar mais profundo em Jesus, para ter um encontro com Ele, para ter dias que a sua vida é separada em antes e depois. Que às vezes talvez ficou tudo morno. Mas esses são dias que a unção nova, o vinho novo, ele vai vir sobre nós. E nós vamos muito além. Amém? Aleluia. Quero ler aqui um outro texto para nós continuarmos, que está lá em Marcos 4:35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para um outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade se levantou. Fala para o seu irmão, forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquietar-se. De repente, o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Poderoso, hein? Irmãos, eu não sei como você chegou aqui. Talvez você pode falar assim: Giovanni, tenho passado por tantas tempestades esses dias. Hoje é o dia que Jesus vai acalmar as tempestades. Porque Ele está no barco. E aqui é interessante que o próprio Jesus começou direcionando para eles irem para o outro lado. E isso fala o quê? De tempo de mudança, de movimentação, de sair da zona do conforto. Já viu quando você acostuma com algo ali, e aí você já faz até mesmo sem pensar às vezes, de tão automático que vai? Às vezes você coloca o GPS no carro para vir para algum lugar que você conhece, mas você nem olha porque você já está sabendo. E aí quando de repente o Espírito Santo, Deus vai lá e fala: deixa eu mudar aqui alguma coisa. E aquilo ali te dá meio que um desgaste, um incômodo. Por quê? Você está saindo
da zona de conforto. Isso fala inclusive mentalmente, mas também até geograficamente. E nós como igreja também estamos vivendo isso. Agora nós tivemos essa mudança na questão do nosso prédio. O alvo de Jesus, quando ele desafiou os discípulos a ir para o outro lado, não é que eles morressem, mas sim que eles ainda mergulhassem ainda mais profundo nele. Tivesse uma experiência ainda mais poderosa, o conhecesse de maneira mais madura e mais profunda. Mas quando nós não confiamos 100% no Senhor, ou não acreditamos 100% naquilo que Ele fala, parece que nossa mente às vezes entra em parafuso. Quando nós não percebemos o mover, parece que as coisas meio ficam confusas. Fala, como que é isso? E aí de repente, começa às vezes muitas reclamações, murmurações, de coisas que você às vezes nem tem domínio. Quantas vezes você estava reclamando de algo que Deus está fazendo na sua vida, só que você está reclamando no meio do processo. Depois que passou um tempo, o que aconteceu? Você mesmo fala, meu Deus, eu reclamei, mas na verdade Deus estava me abençoando. Às vezes Ele estava te livrando de algo ruim, ou às vezes Ele estava te preparando que você ainda não estava pronto para você desfrutar de uma forma ainda melhor daquilo que Ele tem para você. Mas nós, como não conseguimos enxergar tudo, muitas vezes nós pegamos caminhos errados. Mas o Espírito Santo, Ele sempre vem nos renovando, para que nós possamos ter a visão correta. Então, no meio das mudanças, do desconforto, muitas vezes muitos param de olhar para o foco. E aí vai perdendo a visão de propósito. Quantos perdem a visão de propósito, às vezes, na educação dos filhos? E aí vai deixando os filhos ser educados por telas, às vezes 100% pela escola. Mas você não tem uma intenção com seu filho. Aí depois, quando colhe, toma um susto. Mas você mesmo não plantou nada. Às vezes no casamento você começou super feliz, aquela lua de mel, só mel. Mas daqui a pouco você fala, que cônjuge é esse? Olha com um olhar ruim para ele ou para ela. Porque no meio do desconforto, começou a olhar de uma forma que não deveria. Mas quero te falar, Deus é aquele que ajusta a nossa visão. Isso aconteceu com o povo quando eles saíram do Egito. Quando saíram, uma festa, como Deus é poderoso, Ele nos livrou, olha quantos milagres, abriu tudo para nós. Só que no meio do processo, eles já estavam reclamando. Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui, no deserto. Eles estavam com saudade do que eles viviam antes. E às vezes nós nos perdemos assim. Só que o que Deus tinha para eles como plano? Tirar eles de um lugar que eles eram escravos, para que eles desfrutassem do melhor que era Canaã. Só que entre Canaã existia um percurso. E esse percurso era um percurso de transformação. Só que eles não conseguiam enxergar. Quero te falar, nós como igreja já estamos inseridos em um novo tempo. Então que se a sua visão não está ajustada, eu quero profetizar hoje, ela vai se ajustar em todas as áreas da sua vida. Talvez seu casamento está péssimo, hoje você vai sair daqui enxergando como Jesus enxerga o seu cônjuge. Talvez seu filho, você fala, nossa, quanto trabalho dá. Você vai enxergar como Deus enxerga. E a sua postura vai mudar. E a mesma coisa nós como igreja. Glória a Deus, Deus nos deu um lugar muito melhor. Cheio de paz e de graça e até estruturalmente falando, melhor. Mas existe o desafio do desconforto. Para o outro prédio eu nem precisava olhar. Esses dias eu estava vindo, quando eu ia pegar ali a rua, eu já fui direto para o outro. Por causa do costume. Mas o Senhor nos colocou nesse novo tempo. E eu quero declarar para nós como igreja que nós vamos avançar de forma saudável e poderosa em todas as áreas da nossa vida. Nada que o Senhor tem para nós vai ficar para trás. Então nós não somos aqueles que colocamos mais pedras no nosso caminho, que reclama, que vai jogando problemas no meio para que a caminhada fique mais pesada. Muito pelo contrário. Nós somos aqueles que quando vem o desafio, nós tiramos da frente para chegar no alvo que Cristo tem para nós. Se Deus te chamou para esse casamento, ainda que chegou o dia mau, você não vai retroceder. Você vai orar ainda mais para que esse desafio que vocês estão vivendo, vocês superem.
e desfrute do vinho novo do Senhor. Talvez até mesmo crise financeira. Está passando por uma luta e você já quer abandonar tudo. Não, vai continuar firme, orando, dependendo de Deus, para poder desfrutar do melhor. E em nome de Jesus, nós somos essa igreja. Amém? Porque é interessante que foi Jesus que deu a direção, e a direção de Jesus encontrou uma tempestade. Porque às vezes nós vivemos de fato, em algumas esferas, um evangelho de Hollywood. Jesus deu a direção para eles irem para o outro lado, mas quando eles estão indo, uma tempestade, mas não foi Deus que falou? Como que está difícil? Como que está doendo? Quando Deus fala, não tem problema nenhum, eu só vou direto. Aliás, nem vou, eu chego lá. Isso é ilusão. Existem caminhos que vão ser tranquilos, mas existem momentos que pode vir a tempestade, e não significa que Deus não está lá. Talvez você está passando no meio de uma tempestade, mas quero te falar, o Senhor está no seu barco. Aleluia. E tempestade, ele nos remete a alguns cenários. Eu quero até falar alguns aqui. No meio de uma tempestade, nós tendemos a enxergar de forma turva. Você não enxerga 100% o caminho. Você não enxerga 100% o percurso. Existe algo ali que tampa. É igual uma estrada com neblina. E o que você faz durante esse percurso? Você tem que dobrar ou vigiar. Depender ainda mais de Deus. Inclusive tomar cuidado com as decisões que você pode tomar. Porque às vezes por conta de uma visão que está ali turva, você pode tomar uma decisão que não era para você tomar. Por conta de um momento. Mas lembre-se, Jesus está contigo no barco. Um outro cenário que também a tempestade nos mostra é uma agitação. Às vezes a agitação que nós vivemos é uma agitação interior. Uma falta de paz, uma angústia que parece que é constante. Não consigo ter paz, uma agitação, uma preocupação o tempo inteiro. Então às vezes as coisas fora, as pessoas que estão à sua volta falando, calma, não é bem assim. Um monte de pessoas, mas você não consegue enxergar assim. A agitação está dentro de você. A tempestade está dentro de você. A falta de equilíbrio. Talvez as emoções estão tudo uma salada. Mas o Senhor, Ele quer ajustar isso hoje. Um outro cenário que nós podemos refletir da tempestade é de guerra. Que de fato nós não podemos desconsiderar. Irmãos, às vezes... Vou ler aqui o versículo, melhor, para depois falar em cima dele. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. O que significa desígnios? As intenções. Então Paulo está falando o que aqui para nós? Para nós não desconsiderarmos as intenções de Satanás contra nós. Existe claramente um plano do inimigo para te parar. Ele não quer que você vá até o fim. Ele quer que você na sua jornada de fé pare, retroceda. Inclusive hoje tem pesquisas que falam que o número de desigrejados é maior do que aqueles que estão posicionados. Por quê? Permitiram que os desígnios de Satanás entrassem na vida deles. Mas em nome de Jesus, que o Senhor ache lugar no coração deles. Porque a palavra de Deus fala para nós não deixarmos de congregarmos. Então ainda que tenham um desafio ou outro, o Senhor vai nos ensinar a lidar com isso. Então quantos vivem o dia a dia como se não tivesse nenhum tipo de guerra? Às vezes o casamento está no buraco, a vida financeira está no buraco, sua vida espiritual está mais fria do que uma geladeira e você está tranquilo. Não considera que há algo que está te parando. Não podemos viver de forma neutra assim. Mas você tem que buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele te conduza. Assim como Paulo é um referencial para nós de alguém que guardou a fé, que foi até o final, em nome de Jesus nós vamos até o final. Cada um tem o seu tempo que o Senhor vai chamar, que é o dia da morte, ou Ele vai voltar antes. Mas até lá você não vai retroceder na fé. Assim como nós vemos muitos referenciais de fé, você vai ser um referencial ou para o seu filho, ou para sua parentela, ou para os seus amigos. Porque vai ser alguém reconhecido como alguém que não retrocede. Alguém posicionado. Que crê em Jesus.
Tempestade também fala de situações inusitadas. Nós não estamos isentos de acontecer situações que às vezes fogem do nosso controle. Coisas que você não esperava. Talvez você planejou ali, nossa, esses 6 meses aqui minha vida financeira está bem alinhada. Só que aí de repente vem um imprevisto financeiro. Algo que você não esperava. E aquilo ali vira uma tempestade. Muda a estrutura total da casa, até mesmo o ambiente emocional que antes era tranquilidade, vira uma tribulação. Às vezes uma enfermidade. Você está há tempos lutando com enfermidade. E aí você às vezes fica ali até mesmo com a fé em crise. Será que Deus está comigo? Não está? Ele está no seu barco. Problemas ministeriais. Liderando, não liderando, às vezes com o seu líder, com alguém da célula. Não estamos isentos disso. Às vezes uma briga, algo ali que não ficou bem resolvido. E aí vira uma tempestade. Alguns falam assim, nem vou para a célula, nem vou mais para o culto. Não, resolve isso, que é uma tempestade na sua vida que quer te parar. Uma oportunidade de você manifestar o perdão de Deus. Questões financeiras, às vezes num casamento. Um dos cônjuges tem algum problema que você não esperava. Às vezes aparece uma surpresa que não era surpresa. E aí aquilo ali muda o cenário instantaneamente. Isso fala das tempestades da vida que nós vivemos. Mas nós como igreja, jamais deveremos esquecer. O Senhor está no nosso barco. E quando Ele está no nosso barco, você pode contar com Ele. Você conta com Jesus? Porque às vezes nós esquecemos que Ele está conosco. E o que Jesus estava fazendo nesse tempo todo? A tribulação pegando solto. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Irmãos, aos olhos da nossa atualidade, uma tempestade dessa, imagina o cenário lá, naturalmente falando, e alguém está dormindo, você fala o quê? Essa pessoa é maluca. Porque se tem uma coisa que ela não podia estar fazendo, era dormindo. Quem grita isso é a nossa força do braço. Porque eu preciso fazer alguma coisa. E aí não conseguimos entrar no descanso. Então às vezes quando nós estamos passando por alguma tempestade na nossa vida, a tendência é nós já agimos rapidamente, às vezes de forma natural. E até mesmo na força do nosso braço. Com certeza os discípulos ali tentaram fazer, não tinham o que fazer. E aí o desespero era tanto que eles chamaram Jesus no último momento. E Jesus estava dormindo. Lá no fundo do barco ainda. Tipo assim, se todo mundo morrer, ele nem ia ver. Morrer dormindo, né? Alguns compartilham que meu sonho é morrer dormindo. Já vi muita gente falando isso. Mas você sabe como é que é morrer dormindo? Ninguém sabe, né? Se é bom, se é ruim. Imaginamos que é bom. Mas dormir fala de descanso. Fala para o seu irmão. Você tem conseguido descansar esses dias? Não é no travesseiro não. É um descanso de depender de Deus. Até deu risada, né? Porque dormir fala de paz. Inclusive de uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que a circunstância está tudo alinhadinho e eu estou dormindo em paz. É uma paz que ainda que tenha tempestade, você consegue dormir, porque Jesus está no barco. E esse dormir não fala de passividade. Porque tem coisas que você precisa se posicionar mesmo. Mas tem coisas que você precisa depender de Deus. Então isso aqui fala de um estado que nós estamos vivendo. Então é muito interessante que aquele barco, ele estava atribulado de fato. O ambiente espiritual ali certamente estava atribulado. As pessoas que estavam naquele barco certamente estavam atribuladas. Mas Jesus não estava atribulado. E toda essa tribulação, essas circunstâncias, não fez Jesus ficar atribulado. Muito pelo contrário. Jesus, com a paz que excede todo entendimento, trouxe a paz e a ordem para o ambiente. Ele governou sobre a tempestade. Meu Deus do céu. Isso é poderoso demais. Porque esse é o desafio que o Senhor tem para nós. Você
confiar que Ele está contigo. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor. Aleluia. Calma, nós vamos orar e tem a ceia, né? Hoje tem 2 momentos. Aleluia. Irmãos, quando os discípulos foram acordar Jesus, a pergunta que eles fizeram para Jesus é muito importante e fala muitas coisas para nós. E o que eles falaram? Se Jesus não se importava com eles. Muitas vezes nós, de fato, estamos passando por momentos que não são fáceis. Mas quando você está achando que Deus não se importa com você, eu quero te falar, um sofisma do inferno foi criado na sua mente. O que é sofisma? Algo que é mentira, que entrou no seu coração como verdade e virou uma coluna. A palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Mas quando você crê que Deus não está contigo, você não vai pedir ajuda para Ele. Você não vai depender dEle. Aí é onde a tempestade multiplica. Porque você exclui Ele da equação. Então os discípulos, eles estavam próximos de Jesus, mas a medida de fé que eles tinham, eles não conheciam quem Ele era. Eu não sei qual medida de fé que você está, mas quero te afirmar uma coisa: Ele está com você. E se alguma mentira que fala contra isso já é quebrada agora. E no meio da tempestade você pode chamá-lo. Que assim como Ele fez com os discípulos, Ele vai fazer conosco. Vai nos ajudar, vai nos direcionar. E eu gostaria de te perguntar: qual tempestade você tem passado nesses dias? Ou quais, né? Porque eu já veio falando muitas. Jesus, eles estavam falando que Jesus não se importava com eles. E por quem que Jesus ia morrer? Por eles. Fala coisa que às vezes não é nem coerente com o propósito que eles mesmos estavam inseridos. Eles estavam servindo com Ele. E Jesus ia para a cruz para morrer por eles também. Só que às vezes, no meio da tempestade, nossa visão parece que fica meio maluca. Mas Jesus, Ele é tão bom que Ele ajusta essa visão. Então eu quero te falar, não importa a tempestade que você esteja passando, Ele está contigo. E essa é uma manhã que Ele quer acalmar essa tempestade no seu coração. Trazer a paz que excede todo entendimento. De você, inclusive, como os discípulos, crescer em fé, para saber que você pode contar com Ele, que Ele está no seu barco. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, Deus bom. Então os discípulos estavam cheios de medo. E quem vive muito cheio de medo é porque não está aperfeiçoado no amor. Isso diz lá em João. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é isso que Ele quer fazer aqui hoje. Jogar esse medo para lá e te encher da ousadia dEle. E acalmar essa tempestade. Quem está cheio do medo, está cheio de intimidação. Não tem mais vigor para orar. Não tem vigor para declarar. Se eu estou numa tempestade no meu casamento, eu não estou nem orando por ele. Eu estou lá, só às vezes passando o dia. Mas eu não tenho aquele vigor de declarar: Senhor, esse ambiente aqui vai mudar. Minha esposa vai ser transformada, eu vou ser transformado. Minha casa é bênção do Senhor. Não tem essa disposição. Porque quem está cheio de medo, está cheio de intimidação. Aí a oração é igual um gato: Senhor, abençoa meu dia. E vai embora. O resto que está na tempestade nem tem mais
disposição, porque está intimidado. Mas hoje o Senhor quer tirar isso do nosso coração. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e domínio próprio. Então o Senhor já liberou sobre nós ousadia, para que nós possamos governar sobre as circunstâncias. Então nessa manhã, Deus está falando claramente, Ele está no seu barco. O casal acabou de testemunhar algo poderoso. Porque Jesus é aquele que muda as tempestades. Algo que naturalmente não tinha como resolver. Mas quando a célula se reuniu para orar, a tempestade do coração do casal foi cessada. Qual tempestade você tem passado nesses dias? Porque o El Shaddai está aqui hoje para resolver. E eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar primeiro. Aleluia. Vamos já começando já fazendo ré com o quarto aí. Lá em Mateus 28:18 diz que toda autoridade foi dada a Jesus. Toda autoridade, não é parte dela, toda! No céu e na terra. E essa mesma autoridade que governa tudo. Não importa qual seja a tempestade que você está passando, o Senhor é poderoso para te acalmar. Eu gostaria que nesses primeiros momentos você falasse com o Senhor. Fale com Ele o que você está passando, o que você quer colocar diante dEle, porque Ele está no barco. Hoje é o dia talvez de você acordar Jesus. Jesus, estou aqui. Você não vai acordar Jesus falando que Ele não se importa com você, mas já confiando que Ele é poderoso para acalmar essa tempestade. Fale aí com o Senhor, enquanto nós ministramos uma canção. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temos, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, no estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
te dá escape e livramento. Aleluia. Lá em Isaías diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu gostaria que você juntasse com uma pessoa